Imagina só, manifestações por todo o Brasil de verde e amarelo pedindo fora Lula. Pessoas de todas as classes indignadas com cartazes: eu não aguento mais. No final da manifestação, pessoas dizendo: a próxima vai ser maior. A Globo sendo obrigada a reconhecer uma das maiores manifestações de todos os tempos. O Congresso pressionado, o presidente da Câmara sendo obrigado a pautar o impeachment do Lula. O destino me reserva o último voto para falar sim pelo impeachment desse ladrão. Ele é impeachmentado, a gente desgasta que a esquerda vem Copa do Mundo, Neymar traz o Hexa com um golzinho na final contra a Alemanha. Depois disso a gente faz senadores por todo o Brasil, a direita volta ao poder, a gente pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e tira ele. Imagina. Sonhar não é crime, né? Até então, né? Até o Alexandre de Moraes falar: sonhar também é crime, né? No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente. Porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu. Um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi. O golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, hein? O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. Pessoal, e o deputado aí, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado aí do país, o deputado que teve aí milhares de votos, aquele deputado que muitos julgam como criança, como moleque, como infantil, pessoal, o deputado Nicolas Ferreira, mais uma vez colocou a boca no trombone e fez essa denúncia gravíssima, envolvendo aí o presidente Lula, envolvendo a gastança do governo atual e envolvendo ali os abusos de ministros do STF, pessoal, porque eles têm rasgado a Constituição, eles têm passado aí por cima daquilo que consta na Constituição e têm feito manobras para enganar o povo, têm colocado uma cortina de fumaça aí diante de tantos desvios milionários, pessoal. Mas Nicolas Ferreira, mais uma vez ali trouxe à tona, mais uma vez ali mostrou para o povo brasileiro o que está acontecendo nesse governo petista. E veja agora o que ele disse. Ele soltou essa bomba e muitos não têm coragem de dizer o que o deputado Nicolas Ferreira disse. Eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certo me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos.
Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto, afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre o contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet, e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso, porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu tô aplaudindo Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles são preocupados com um discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei
o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade. É vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, essa seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus, aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso, para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas.
E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula. O chanceler de Israel repudiou as falas do Lula. Estados Unidos repudiou as falas do Lula. Os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram inclusive brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer: opa, falhei, opa, errei, isso demonstra que isso não é um erro, isso é um ato intencional, é um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores: se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual, porque afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional! Que vergonha internacional! De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, absolutamente, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Tenho pena do Lula e além de mais 30 segundos, presidente, para poder finalizar. Além, presidente, de ser uma pessoa, né, não grata, né? De ser uma pessoa não grata, é isso mesmo? Além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, deputado Bilinski, ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Estou extremamente ansioso. Nós temos agora 121 assinaturas no pedido de impeachment do Lula. O recorde dessa casa foram 124. Então acredito que em breve nós teremos um novo recorde de deputados declarando o voto deles pelo impeachment de Lula. Lula que se mostrou, comprovou que é absolutamente incapaz para realizar qualquer espécie de ato administrativo como presidente da República. Como é que alguém em plena capacidade consegue comparar atos de Adolf Hitler com um ato de defesa de Israel? É muita incapacidade intelectual, é muita ignorância. E essa ignorância reflete a incapacidade. Lula não tem nem a possibilidade de andar na rua no Brasil. Agora ele também não vai poder andar na rua em Israel. Mas sabe quem que pode andar na rua? Eu vou dizer pro senhor. Vou dizer. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E convido Vossa Excelência
e todos os brasileiros para o dia 25 de fevereiro, domingo, às 15 horas, na Avenida Paulista, para a maior manifestação da história desse país, para mostrar quem é que realmente tem capacidade de gerir essa nação, para mostrar quem é o verdadeiro líder do Brasil e para mostrar quem é que vai, com certeza, levar o nosso país para o caminho do bem. Então, senhoras e senhores, convido todos vocês para que a gente deixe bem claro quem é o verdadeiro líder dessa nação, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, e contra fatos não há argumentos, é um absurdo que está acontecendo e no final é o povo quem paga a conta e nós não podemos aí mais aceitar tantos enganos, tantas aí enganações narrativas, falácias contra o povo brasileiro, contra aí aqueles que defendem a Constituição. Pessoal, até mesmo Jair Bolsonaro sofre aí perseguições até hoje, porque eles querem mesmo é deixar Jair Bolsonaro fora das próximas eleições, mas com certeza haverá líderes conservadores, líderes que defendam a Constituição, que irão aí ser uma esperança para o Brasil. Pessoal, após o que disse aí Nicolas Ferreira, essa denúncia gravíssima, eu já te peço aí que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários.